Os 5 tópicos mais cobrados no direito eleitoral para provas de concurso. Se o seu objetivo é gabaritar o direito eleitoral, você fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer o que é mais importante, o que as bancas gostam mais de cobrar no direito eleitoral em prova de concurso público. Primeira orientação para vocês. Pessoal, eu vou dar para vocês um termômetro. Daniel, o que é isso? Eu vou indicar aquilo que as bancas gostam mais de cobrar. Mas, Daniel, é só para eu estudar isso? Obviamente que não. Até porque as bancas já estão espertas e estão cobrando tópicos que antigamente ela não cobrava. Então, se você ficar focado só em estudar, eu vou estudar isso porque o Daniel falou, eu vou estudar isso porque é importante, porque já caiu, você corre um sério risco de jogar toda a sua preparação no lixo. Então, presta bastante atenção. Use como estratégia de reta final, até para você direcionar, funilar um pouco mais a sua preparação. Ah, isso aqui tem uma relevância maior, eu vou estudar. Isso aqui tem uma relevância menor, eu vou deixar de lado na minha reta final. Isso daqui eu quero realmente revisar, pegar de novo, na véspera da prova, na semana da prova. Faça isso. Agora, não deixe de estudar o todo. Aluno hoje meu, de direito eleitoral, estuda tudo. Tanto é que quando eu estou dando aula, eu sinalizo os pontos mais importantes. Pessoal, isso aqui despenca em prova de concurso, isso aqui tem cheiro de prova, isso aqui tem gosto de prova. Eu sempre falo isso em aula para destacar aquilo que cai mais. Mas eu explico o todo. Tudo aquilo que tem possibilidade de cair, eu explico. Por quê? Porque as bancas estão espertas. E elas estão cobrando exatamente aquilo que o aluno deixa de lado, escanteado. E aí cobra, você perde ponto, vai perdendo ponto aqui, perde um ponto ali. Não passa no concurso público. E aqui no Direção a gente quer que você passe o quanto antes, que você realize todos os seus sonhos o quanto antes. Então eu, Daniel, como professor de eleitoral, eu tenho que estar aqui e tenho que dar essa orientação para vocês antes de falar os 5 tópicos mais importantes do direito eleitoral, os mais cobrados em provas de concurso público. Combinado? Vem comigo aqui que eu vou falar para vocês primeiro na banca FGV. Na FGV, eu e a minha equipe, a gente avaliou todas as questões de 2023 até 2019 e a gente chegou nos seguintes percentuais, os 5 tópicos mais importantes. Primeiro tópico mais importante e mais cobrado na banca FGV, você já anota aí, com 28% ações eleitorais, é o tema preferido pela Fundação Getúlio Vargas. E Daniel, por que é o tema preferido? Porque se você parar para avaliar, a maioria das questões de direito eleitoral da FGV são questões de carreira fim. Não estou entendendo nada. Presta atenção. O que é carreira fim? Promotor, delegado, juiz. Então, como a gente tem a FGV aplicando boa parte dessas provas, é óbvio que o juiz precisa saber o que é uma ação eleitoral. O promotor, ainda mais. O delegado, o promotor, o procurador, de igual forma. Então, assim, ações é muito importante. É o tópico mais cobrado pela FGV. Mas você tem um pouquinho de cuidado, porque se o seu objetivo é o concurso unificado da Justiça Eleitoral, cargo de técnico, cargo de analista, talvez tenha relevância, mas não seja o tópico mais cobrado. Porque o técnico analista da Justiça Eleitoral não precisa saber tanto de ações eleitorais. Ele precisa saber o que é uma ação de impugnação, de registro de candidatura, o que é uma ação de impugnação de mandato eletivo, o que é uma AGE. Ele precisa saber isso. Mas ele não precisa saber a fundo, com informativos, com jurisprudências. Então não precisa. Presta atenção. É por isso que eu falo. Os percentuais, os tópicos mais cobrados são termômetros. Mas a depender do seu cargo, você tem que ir amoldando. Combinado? Tópico mais importante para a FGV, então, ações eleitorais com 28% de cobrança. Na sequência, a gente tem a Lei 9504, que é a lei que versa aí sobre as eleições. E dentro desse tópico eu destaco aqui convenções partidárias, coligações partidárias, federações, que a gente acha tanto na Lei 9504 como na Lei 9096. Então presta bastante atenção. Federação é novidade, as bancas adoram, caiu bastante nos últimos anos, 2022, 2023, esse ano caiu bastante,
vai continuar caindo, você tem que estar atento. Lei 9504, coligação, federação, convenção, propaganda eleitoral e, por fim, as condutas vedadas aos agentes públicos. Também vem sendo objeto, sobretudo aí na banca FGV de cobrança. Presta atenção nisso. Na sequência, terceiro tópico, terceiro assunto mais cobrado na FGV. Com 17% a gente tem a resolução do TSE. Que resolução é essa, Daniel? A 23.659 de 2021. Resolução essa que dispõe sobre o cadastro eleitoral. Então você vai aprender quais são as operações, alistamento, transferência eleitoral, domicílio, direitos políticos, muito importante. Quem fica com o direito político suspenso, o que acontece, direito político perdido, quais são as situações de reestabelecimento e reaquisição de direitos. Tudo isso é abordado na resolução 23.659 do TSE. Vai ver revisão do eleitorado, enfim, uma série aí de tópicos importantes. A FGV está atenta a isso, está cobrando bastante. Quarto tópico, penúltimo, mais importante, Código Eleitoral. E aqui no Código eu destaco o quê? Eu destaco competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, competência principalmente comparativa do TSE com o TRE. Se você não é meu aluno, você vai ter um pouco de dificuldade nessa parte, mas se você é meu aluno, você já viu que eu comparo bastante, tem uma aula lá no curso que eu explico direitinho e eu vou detalhando, aqui é isso, aqui é aquilo, pense assim, pense assado, a gente vai criando lógicas para você acertar e fica mais simples. Não é fácil, mas fica mais simples, a gente chega no resultado final. O que mais, Daniel? Órgãos da Justiça Eleitoral, composição, quantos órgãos tem, qual é a composição de cada órgão e por aí vai. Na sequência, crimes eleitorais têm caído bastante e também recursos eleitorais. Perceba, eu estou dando para você os 5 assuntos e dentro de cada assunto eu vou ramificando. Eu vou colocando tópico a tópico. Ação eleitoral, falei das ações. Na sequência, o que eu tenho aqui? Lei 9504, falei dos subtópicos, propaganda, conduta vedada e assim vai. Resolução do TSE, falei os subtópicos. Código Eleitoral, da mesma forma. Então, presta atenção, beleza? Presta atenção. Isso aqui tudo você tem que ponderar. E em estratégia de reta final do seu concurso, você tem que focar mais, afunilar o seu conhecimento. Combinado? Você que ainda não é meu aluno, a gente tem aqui uma condição exclusiva e única para você, que é a condição do Black Friday. Então, se tiver um QR Code, você já aponta a câmera do seu celular, você vai conhecer a assinatura vitalícia pelo menor preço de toda a história. Se não tiver o QR Code, você vai clicar no link aqui dos comentários e você vai chegar no mesmo caminho. Você vai chegar lá no menor preço de toda a história da nossa assinatura vitalícia. Se não é meu aluno, eu te convido a integrar esse time aí de vencedores, que é o time do Direção Concurso. Tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Para finalizar, o último assunto aqui na FGV, cobrado, assunto aí preferido, a gente tem deixa eu só me achar aqui, agora sim, com 8% a parte da Lei 9096. Que lei é essa? A Lei dos Partidos Políticos. E aí eu destaco alguns subtópicos: criação de partido político, quais são as etapas de criação de partido político, federação, que eu já falei para vocês, propaganda partidária, certo? Acesso gratuito à rádio, à TV e, por fim, estão cobrando bastante o quê? O fundo partidário, beleza? Dinheiro público que é distribuído aos partidos políticos para manutenção, para assistência das agremiações partidárias. Fechou? Esse é o retrato dos 5 tópicos, dos 5 assuntos mais importantes da FGV. Daniel, você tem estudo similar estatístico na CESP, na FCC? Tem. Muda um pouquinho com relação à FGV. Mas se eu puder destacar para você aqui, para você ter uma orientação geral, independentemente da sua banca, o que eu vou destacar? Ações eleitorais,
Lei 9504, Resolução Resolução 23659 de 2021, agora sim, síndrome do pensamento acelerado, 23659 de 21 do TSE, Lei de partidos e só para complementar, Lei de inelegibilidades, a Lei Complementar 6490. Se for para destacar, esses são os tópicos mais importantes, os assuntos mais importantes para você estudar na prova do seu concurso. Combinado? Sem esquecer, obviamente, do código da parte inicial de órgãos da Justiça Eleitoral e competências. Então, não são 5, estou dando 6 assuntos para vocês. 6, os mais importantes. Lei de eleição, destaquei os subtópicos. Lei de partidos, lei de inelegibilidade, resolução e código eleitoral, beleza? Lembrando mais uma vez para vocês que vocês vão usar isso como um norte, como um termômetro, mas não é só para estudar isso. Ah, Daniel, não vou estudar então a lei 6091, a lei lá que fala sobre transporte gratuito de eleitor no dia da eleição. Não vou estudar. Pode se dar mal na hora da prova. Ah, eu não vou estudar também, Daniel, sabe o que eu não vou estudar? Eu não vou estudar lá a parte que vai sobre súmulas do TSE. Pode estar mal na hora da prova. CS está cobrando, FGV cobrando, FCC, ó, adora. Então, presta atenção, beleza? Quando sair a banca do concurso unificado da Justiça Eleitoral, que é um concurso grande da Justiça Eleitoral, um concurso assim, uma oportunidade gigantesca, a gente vai fazer mais um vídeo aqui e eu vou direcionar para vocês a depender da banca. Se for FGV, eu já fiz essa leitura. Se for CESP, eu faço a próxima. Se for FCC, eu faço também, não tem problema, beleza? Eu quis trazer como exemplo a FGV para vocês perceberem que não destoa tanto das outras bancas. Mas os 5 assuntos que eu coloquei mais um, ficaram 6, são esses. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não me segue no Instagram, @LimaDaniel, Daniel com 2 As, terei o enorme prazer de te ter lá, responder as suas dúvidas. E para você que não é aluno do Direção, faço mais uma vez o convite a se tornar. Essa é a melhor oportunidade